Bom dia, Instagram! Vamos começar mais uma live aqui no meu perfil. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. O tema de hoje é como conseguir mais clientes trabalhando com orientação de carreira. Eu já quero contar para quem está chegando que tudo que eu vou falar aqui hoje vale para quem trabalha na área de OPC como um todo. Tanto quem trabalha só com adolescentes, ou quem trabalha só com adultos, ou com os dois. Eu chamei a live de mais clientes para orientação de carreira, cujo foco é o atendimento de adultos, mas vale também para quem trabalha com primeira escolha, tá bom? Então sejam bem-vindos, deixa eu já dar um oi para quem tá chegando. Quem estiver assistindo depois na gravação, vai interagindo aqui nos comentários, eu vou responder todos, e quem estiver chegando vai interagindo comigo também aqui na live. Olá, Eliane, bom dia, que legal ter você por aqui. E deixa eu dar o contexto de como eu escolhi o tema da live. Na semana passada, eu fiz uma enquete lá nos meus stories para entender o que estava empacando os orientadores de carreira ou quem quer trabalhar com orientação de carreira de crescer, de aumentar o número de clientes, de aumentar o seu faturamento. E aí eu coloquei algumas opções. A opção mais escolhida foi marketing e vendas. Então vocês vão perceber que o foco dessa transmissão ao vivo vai ser falar sobre estratégias de marketing e vendas para que você atraia mais clientes. Eu já vou adiantar, quem já me segue aqui há mais tempo sabe que eu adoro compartilhar material, tela, então eu já trouxe alguns slides para compartilhar com vocês. E a gente vai falar profundamente sobre o conteúdo, porque é muito importante que vocês entendam alguns conceitos antes da gente começar a falar especificamente das estratégias. Fechado? Morgana, seja bem-vinda. Todo mundo já aquecido, pegaram café, já tomaram café da manhã, então bora começar. Se vocês me verem de vez em quando olhando pra cá, é porque o meu roteiro tá aqui desse lado e eu vou compartilhando também com vocês algumas telas para que vocês consigam entender esses conceitos e fixarem, até printarem se vocês quiserem, tá? Então, pra gente começar, antes da gente falar das estratégias, deixa eu já botar para vocês aqui na tela a imagem de um funil. Eu vou voltar nele depois, mas eu quero começar contando para vocês. Quando a gente pensa em atrair mais clientes, a gente está pensando sempre num processo de afunilamento. Percebe que aqui em cima é grandão e aqui embaixo é pequenininho? O que isso significa? Que vocês vão falar com muita gente para fechar muito menos do que as pessoas que vocês falaram. Eu vou repetir para que vocês consigam fixar isso. Vocês vão sempre falar com muito mais clientes, potenciais clientes, perdão, do que a quantidade que de fato vai fechar o processo com você. Isso implica em aprender a ouvir não. Olha que importante. Eu vou agora parar de compartilhar a tela com vocês para eu voltar a ficar grandona aqui. Vocês precisam entender que ouvir negativas faz parte do processo de venda. Você vai falar com 10 pessoas para uma fechar o processo de orientação de carreira. Para ilustrar isso, eu quero sair da nossa vida de autônoma. Vamos pensar quando a gente, não sei se todo mundo aqui já procurou emprego. Me contem aqui nos comentários. Quem aqui já procurou emprego em empresas? Eu já. Coloca aqui nos comentários para mim. Fabi, eu já procurei. Eu hoje trabalho como autônoma, mas eu trabalhei de 2002 a 2015 como funcionária de empresa. Ó, Antoniela colocou sim, a Morgana colocou sim. Então, quando a gente procura emprego, a gente não manda currículo para um monte de empresas. Todas chamam a gente, pessoal? Não, nem todas chamam.
um número menor de empresas vai chamar você para entrevista. A Antonella falou, Fabi, hoje eu trabalho com consultoria de RH. Eu também. Então, isso é uma das coisas que eu faço. Depois eu vou contar para vocês. Então, a gente manda currículo para um montão. Uma quantidade menor chama a gente para fazer uma triagem por telefone. Todo mundo que fez triagem com a gente por telefone chama para entrevista? Não. Um número menor chama para entrevista. Você passa em todas as entrevistas que você fez processo? Não. Esse número não vai diminuindo? Esse mesmo racional se aplica com o processo de venda. Quanto maior for o número de pessoas que vocês se comunicarem, atingirem, seja no online ou seja no offline, maior vai ser o número de clientes fechados. Não tem mistério, galera. E para isso, para vocês terem resiliência para continuar abordando as pessoas, fazendo o trabalho de prospecção de clientes, todo mundo sabe o que é prospecção? Me contem aqui nos comentários, Fabi, eu sei. Sei o que é prospecção, não sei o que é prospecção. Quem não sabe, eu já vou colocar uma tela que vai elucidar o conceito. Mas quanto mais pessoas vocês prospectarem, mais pessoas vão chegar lá no final do funil. E para vocês entenderem os primeiros conceitos que embasam isso, vamos entender a diferença entre marketing e vendas. Porque às vezes a gente trata essas duas coisas como sinônimas, mas elas não são. Elas precisam andar juntas, elas precisam ser melhores amigas, digamos assim. Mas a gente não pode fazer só um ou só outro. Qual é a função do marketing? Captar potenciais clientes. A linguagem técnica para clientes em potencial são leads. Então vocês precisam focar em captar clientes, fortalecer a marca, né? Para que você consiga ter uma marca forte, reconhecida, divulgar produtos e serviços. E se eu fosse comparar com o futebol, o marketing seria o meio de campo. O marketing não tem a função de fazer gol. Lembrem-se disso. O marketing, ele é o meio de campo. Ele vai te ajudar a gerar autoridade, a atingir potenciais clientes, a fortalecer sua marca, a divulgar os seus produtos e serviços, mas não é o marketing que faz gol. Quem faz gol, galera, é o atacante. É a área de vendas, a sua estratégia de vendas. É a estratégia de vendas que tem como missão receber os clientes ou os potenciais clientes, destacar vantagens e benefícios do produto, converter o lead em cliente. E se eu fosse comparar com futebol, como eu falei agora há pouco, vendas é o atacante. E o que eu percebo que a maioria dos orientadores profissionais e de carreira, depois de eu estar dando cursos de formação há alguns anos e de fazer mentoria de carreira com esses profissionais, é o seguinte: vocês ficam focando no marketing, mas não focam na venda. Faz sentido para vocês, pessoal? Me contem aqui nos comentários enquanto eu bebo uma água. Tem um monte de gente mandando coração. Quem não quiser comentar faz sentido, então manda coração. Pra eu saber se fez sentido ou não fez sentido pra vocês. Ó, sim, maravilha. Faz, é isso. Então vocês ficam um tempão preocupadas com o Instagram, o que vocês vão postar. Isso é importante, mas não é suficiente. A gente vende para quem a gente se relaciona. Então a gente tem que tirar essa pessoa, esse potencial cliente, de uma atitude passiva, de leitor de conteúdo no Instagram, no blog, para fazer alguma ação.
entrar em contato com a gente no direct pra gente começar a conversar com essa pessoa, responder uma caixinha de perguntas para que a gente, através da resposta, tenha gancho para chamar essa pessoa no direct, pedir para essa pessoa entrar em contato por WhatsApp, por e-mail, para você começar a se relacionar com ela. No marketing, eles chamam isso de call to action, é chamada para ação. Você precisa chamar essa pessoa para ela fazer alguma coisa a partir do conteúdo que ela consumiu. Óbvio que isso vai depender da sua estratégia, mas você vai precisar fazer esse movimento. Senão, vocês ficam produzindo um monte de conteúdo e não vão para a etapa que é mais importante, que é chamar essa pessoa para o fechamento. Quem ainda não printou a tela, eu vou dar um tempinho para vocês printarem, enquanto eu olho aqui o meu roteiro, para saber se eu falei tudo, porque eu tenho medo de esquecer de falar algumas coisas para vocês. Falamos de tudo, maravilha. Printaram? Ótimo. Então, bora agora pro funil. Pra gente falar, voltar para a imagem do funil, que eu apresentei agora há pouco, pra gente explorar as etapas. O funil, ele representa a trajetória que o potencial cliente faz para ele sair de cliente potencial e chegar e fechar até se tornar o seu cliente. Tá vendo que aqui o funil está dividido do lado esquerdo em 3 grandes etapas? Topo de funil, meio de funil e fundo de funil? Pois é, essas 3 grandes etapas representam esses status de clientes que estão fatiados aqui no meio. Quem está no topo do funil? Um montão de gente que vai ser visitante. Quem é o visitante? Eu falando de rede social especificamente, são as pessoas que estão navegando ali na internet, navegando no feed, e de repente aparece uma publicação sua. Seja porque você fez um post patrocinado, seja porque essa pessoa segue uma hashtag que você colocou no post, esse post vai aparecer ali para ela. E aí ela entra no seu Instagram e passa a te seguir. Nesse momento, ela está numa fase, gente, eu tô fazendo assim, tá entrando um monte de mensagem, senão eu fico atrapalhada e não consigo dar atenção aqui pra live. Então, o que eu tô chamando de visitante? É essa pessoa que acabou de te descobrir e tá entendendo quem você é. Quando ela deixa de ser visitante e se transforma num lead? Quando ela dá um passo a mais no contato com você. Ou ela entra na sua lista de e-mails, ou ela entra no seu grupo de WhatsApp, ou ela começa a comentar muitas postagens suas, responder as suas caixinhas de pergunta, responder as suas enquetes. Essa pessoa, ela tá mais aquecida. É como se quanto mais fundo do funil esse potencial cliente estiver, mais aquecido ele está para fazer a compra. Depois que ele se tornou lead, aí ele vai considerar o seu serviço como uma oportunidade. Falando assim, nossa, eu realmente entendi o que é a orientação de carreira, entendi a importância disso e considero isso como uma oportunidade. Isso automaticamente faz essa pessoa fechar? O que vocês acham? Considerar a orientação de carreira para a solução do problema é suficiente para ele fechar? O que vocês acham? Me respondam aqui nos comentários. Quem faz aula comigo sabe que eu interajo. Eu não consigo ficar falando aqui sozinha, gente. Não é suficiente. Quem mais? Não é, né, pessoal? Vamos pegar uma situação de compra de um produto. Você entendeu que você precisa comprar um tênis novo. E você já entendeu que o tênis branco você já olhou aqui na internet e entendeu que você quer um tênis branco e que você está considerando comprar da marca XYZ. Aí você resolve ir ao shopping. Quando você vai ao shopping, tem outras coisas que vão influenciar. Quem vai ser decisivo nesse processo? O vendedor. Concordam?
a forma como ele aborda, como ele apresenta o produto e o serviço, as vantagens, as formas de pagamento, o quanto essa pessoa sentiu firmeza que aquele produto vai ser o melhor para ela. Aí sim ela é convertida. Por isso que eu falei com vocês quando eu compartilhei a imagem anterior, que não adianta a gente ficar atacando e focando só no marketing. A gente precisa dividir o nosso tempo entre marketing e vendas para ajudar o nosso potencial cliente a fazer essa trajetória no funil. E para isso, você consegue fazer pelo Instagram, pelo meio online, mas também pelo meio offline, que é outra coisa que vocês costumam errar muito. Focar somente no online e esquecer de fazer um trabalho offline. Mas isso eu vou falar já já quando eu entrar em estratégia. Porque antes eu quero compartilhar um outro conteúdo com vocês. Mas antes de eu continuar, me contem aqui nos comentários ou mande coração. Clareou entender esse processo de funil de vendas? Sim ou não? Para quem entrou depois, eu tô olhando para cá que o meu roteiro tá aqui. Deixa eu ver se eu já esqueci. Não. Se vocês não compreenderem essa trajetória que o cliente faz, vocês correm o risco de ficarem presas. Vou falar no feminino porque eu acho que agora só tem mulheres aqui me acompanhando. Se tem algum homem por aí, fala assim, Fabi, eu tô aqui, porque eu tô olhando nos comentários, eu acho que só tem mulheres aqui agora. Então, o que vai clarear é vocês entenderem que precisarão trabalhar todas essas etapas do funil, ajudando esse cliente a entender que ele tem um problema, entender que você é a melhor solução para resolver o problema dele, mostrando as vantagens do produto e serviço e convertendo. Ó, o Leandro tá aí. Leandro, bom dia, querido. Você tá aí, que bom, que bom. Vamos agora, então, falar sobre uma outra coisa muito importante, que são os níveis de consciência do cliente. Vocês precisam ajustar essa comunicação que vocês fazem nas redes sociais, etc., para clientes que estão em diferentes níveis de consciência. Porque para ele percorrer o funil, ele precisa ir aumentando a consciência sobre a necessidade de contratação daquele produto ou serviço. Por que que eu organizei os níveis de consciência nesse formato de pirâmide? Porque vocês percebem que a base é mais larga e o topo é mais estreito. Isso significa que quanto mais o nível de consciência aumenta, a quantidade de pessoas naquele nível diminui. E aí vocês vão entender, quando eu passar por cada nível de consciência, por que que isso acontece. O primeiro nível de consciência é aquele lá da base da pirâmide, são as pessoas que têm um problema e não sabem que tem o problema. Como é que você se comunica com esse cliente aqui nas redes sociais? Vou dar alguns exemplos. Você sabia que é comum, mas não é normal, ser infeliz no trabalho? Isso é um exemplo. Outro exemplo. Estresse no trabalho é responsável por X% das causas de afastamento no Brasil. Quando a pessoa que tem o problema e não sabe que tem, passa por esse post, ela olha e fala assim, caramba, mas eu tô infeliz no trabalho. Se isso não é normal, deixa eu olhar o que essa pessoa tá falando sobre isso. Quando ela passa pelo segundo post, ela rapidamente, se ela está estressada, ela vai falar, caramba, eu tô estressado. Isso significa que eu posso, inclusive, ficar incapaz de trabalhar. Deixa eu entender melhor isso. Você captura a atenção dessa pessoa. Qual é o próximo nível de consciência? Ela reconhece o problema, mas não sabe o que fazer a respeito. Então,
Quando ele entra nesse segundo nível de consciência, ele sabe que ele precisa fazer alguma coisa para mudar a vida profissional. Que ele não pode mais continuar do jeito que está. Mas ele não faz ideia de quais são as opções que existem para ele fazer esse processo de mudança que ele deseja. Aqui entram os conteúdos educativos. Sabe aqueles conteúdos que a gente coloca assim, ó, X problemas que a orientação de carreira resolve para melhorar sua relação com o trabalho? Como a orientação de carreira funciona para fazer com que você atinja X, Y, Z objetivos? E aí, por que eu estou insistindo tanto em dar exemplos? Para que vocês já vão anotando aí no caderninho o que vocês precisam melhorar no processo de comunicação com esse potencial cliente. Porque se você não fala com a pessoa que tem o problema, mas não sabe, olha quantas pessoas você está deixando de impactar para atrair para o seu funil. Lembra que eu falei logo no início da live? Quanto mais potenciais clientes você impactar, mais clientes você vai fechar. Porque se tem mais gente entrando no seu funil, óbvio que vai ter mais gente descendo até chegar no processo de compra. Então, tem que trabalhar a sua comunicação em todos esses níveis de consciência. Terceiro nível de consciência. Sabe que tem o problema, quer resolver, mas não está fazendo nada. Então, a pessoa já entendeu que a orientação de carreira é bacana, já considerou isso, mas sabe aquela pessoa que entra na loucura do dia a dia e vai adiando a solução do problema? Com certeza, todos que estão aqui acompanhando essa live ao vivo ou gravada já fizeram isso com um problema pelo menos uma vez na vida. Eu tenho que começar a formação e orientação de carreira da Fabi. Depois eu começo. Primeiro eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, aí você não entra na formação nunca. Ou eu preciso começar a estudar tráfego pago. Mas primeiro eu vou ler um livro, e aí você nunca resolve alguma coisa urgente para o seu trabalho que você precisa resolver ou até para sua vida pessoal. Qual é a intervenção que a gente precisa fazer aqui? Relacionamento. Aqui entra o vendedor. A gente sai do marketing, tira o chapéuzinho de marketing e coloca o chapéu de vendas. Porque é no relacionamento, conversando com essa pessoa no WhatsApp, no direct, por e-mail, que você vai entender o que especificamente está acontecendo agora na vida dela que impede está impedindo de tomar essa decisão e ajudando esse potencial cliente a ter consequência, ter noção das consequências que ele pode ter adiando a solução desse problema. É por isso que para as minhas alunas eu ensino um protocolo de diagnóstico para que na primeira sessão, que você pode oferecer de forma gratuita para o cliente experimentar o processo, ele saia dessa reunião de diagnóstico consciente do que pode acontecer de errado se ele continuar levando a vida profissional do jeito que está. Mas percebe que isso é personalizado. Eu consigo fazer posts sobre isso dentro do meu Instagram? Com certeza. Você pode falar X consequências de você não tomar uma providência sobre a sua carreira agora. O que pode acontecer se você não investir no seu processo de desenvolvimento profissional? Você pode, mas quando eu faço isso de forma personalizada, no relacionamento, as chances de eu converter esse potencial cliente em cliente são muito maiores. E quarto nível de consciência, sabe que tem o problema, quer resolver e está procurando a solução. Gente, eu aprendi quando eu fiz curso de vendas que esse cliente aqui é o mais fácil, é praticamente tirar pedido. Sabe aquele cliente que já chegou indicado de uma outra pessoa que te conhece, que confia em você e falou assim, vai lá, procura a Fabiana que ela vai resolver o seu problema. E a pessoa já chega falando assim, poxa Fabi, olha, quem me indicou
o seu trabalho foi o fulano de tal. Então, eu já queria entender quanto custa, quais são as formas de pagamento e quando que a gente pode começar. Quem já teve a oportunidade de ter clientes assim? Manda coração. Quem já teve a oportunidade de ter clientes assim? Eu já. Mas é a maioria? Não. Eles são raríssimos. Hoje em dia, muito menos, porque eu trabalho com isso desde 2014, tá, gente? Eu trabalho na área de OPC desde 2014. Então, hoje em dia, eles são menos raros do que eles eram antigamente. Mas, ainda assim, eles são um número muito menor do que aqueles que me acham na internet. Na internet, quando eu digo, é através do meu site. No Instagram. Ou que me acham no YouTube. E aí se cadastram na minha lista de e-mails. Percebem? Quem aqui conseguiu tirar um insight para rever o seu processo de comunicação ou construir o seu processo de comunicação no Instagram a partir dessa tela? Pode printar, tá, gente? Enquanto isso, me coloquem aqui nos comentários. Eu vou esperar vocês responderem para eu continuar. Eu quero saber quem conseguiu tirar pelo menos um insight. Quem conseguiu tirar mais, coloca quantos insights pelo menos tirou. Enquanto vocês vão escrevendo, deixa eu dar o exemplo que eu já ia esquecendo. Deixa eu dar exemplo de post que vocês podem fazer para esse último nível de consciência, que sabe que tem um problema, quer resolver e está procurando soluções. Vocês já devem ter passado por alguns deles na internet. Comece agora o processo de orientação de carreira. Clique no link que está na bio e entre em contato pelo WhatsApp. Tá? É a chamada mesmo para você começar agora. Você já tá falando com um cliente que sabe o que quer começar, e aí você tá chamando ele para agir. Gente, olha, ainda não subiu nenhum comentário de vocês. Me contem quem tirou pelo menos um insight. Coloquem aqui para eu continuar. Quem tá chegando agora, não se preocupe, depois a live vai ficar gravada para vocês assistirem desde o início. Mas agora fica aqui que eu vou começar as estratégias, que são super importantes. Ah, sim, me ajudou muito. Excelente. Excelente. A Morgana colocou, sim, maravilha. Então, agora que a gente já entendeu a diferença de marketing e vendas, a gente já entendeu o que é funil de vendas e os níveis de consciência do cliente e exemplos de comunicação que a gente pode utilizar para conseguir fazer com que esse potencial cliente chegue lá no fundo do funil e converta. Eu vou mostrar para vocês, já vou colocar aqui uma outra tela. Estratégias que vocês podem utilizar para atrair potenciais clientes, tanto no online quanto no offline. Eu já quero começar reforçando que o ideal é que vocês tenham estratégias acontecendo nos dois, tanto no online quanto no offline. Fabi, não tenho tempo, então escolhe um e foca nesse. Porque onde a gente coloca a nossa energia, cresce. Você precisa alocar os seus recursos mais valiosos, o seu recurso mais valioso, aliás, que é o tempo, de forma estratégica. Então, se você hoje não tem braço para desenhar uma estratégia de captação de potenciais clientes para os dois, para o online e para o offline, escolhe um e coloca a sua energia nisso, para que você veja resultados, tá? Então vamos começar aqui com estratégia de online. Deixa eu olhar aqui meu roteiro para não esquecer de falar nada para vocês. Ah, ótimo. Primeiro ponto: identificar em que rede social o seu cliente ideal está. O que é cliente ideal?
Cliente ideal é aquele que você escolheu, a partir do seu nicho, vender para. A gente escolhe o cliente. A gente escolhe quem é o nosso cliente perfeito, para quem a gente quer vender, a partir do nicho que a gente quer trabalhar. Fabi, mas isso não é muito papo de marketing? Gente, não é. Isso não é papinho de marketing digital. Isso é estratégia de venda. Quem fala para muita gente não fala para ninguém. Se no seu Instagram, ora você fala de carreira, ora você fala de depressão, ora você fala de ansiedade de uma forma desconexa, e eu tô dando esses exemplos porque eu sei que tem muitos psicólogos que me seguem por aqui. Se você não consegue conectar isso com um foco, lembra do topo do funil, o visitante? Ele pode até ver um post seu patrocinado ou nas hashtags que ele segue, ele vai entrar no seu Instagram, não vai entender exatamente qual é a sua especialidade e não vai ficar, ele vai embora. As pessoas precisam entrar no seu Instagram e entender em que você é especialista. Já dei esse exemplo em várias outras aulas que eu ministrei. Vocês vão fazer uma enquete aqui ao vivo. Você precisa operar o seu joelho. Você tem duas opções de médico. Um que é especialista em cirurgia do joelho, que já fez um monte de cirurgia, um monte de curso especificamente de joelho, e um outro que é generalista, opera tudo. Quem você vai preferir? Com quem você vai preferir fazer a cirurgia? O especialista ou o generalista? Me contem nos comentários. Especialista ou generalista? É um problema grave de saúde, seu joelho está com um problemão e você precisa fazer uma cirurgia. Qual dos dois você escolhe nesse contexto que eu dei aqui? Me contem. Especialista ou generalista? Bora, pô, você que é de manhã, é feriado. Dá preguiça, mas me contem quem vocês escolheriam, até para eu entender o que está passando aqui pela cabecinha de vocês. Eu escolheria o médico especialista. Especialista, perfeito. Eu escolheria também o médico especialista, mesmo que ele fosse um pouco mais caro, mesmo que ele tivesse um custo maior. A Morgana também colocou especialista, é isso aí. E é essa autoridade que vocês precisam passar, transmitir através da comunicação. Para isso, vocês precisam ter clareza do nicho e desse cliente perfeito. E aí, se você tem clareza do seu cliente perfeito, você precisa entender em que rede social ele está. Outra coisa que eu vejo vocês quebrando a cabeça. Eu tenho que focar no Instagram, fazer conteúdo pro Instagram. Você já parou para checar se o seu cliente está aqui mesmo ou ele está no LinkedIn? Eu tenho alunas e mentoradas que não produzem nenhum conteúdo pro Instagram, só produzem conteúdo pro LinkedIn, então com a agenda cheia. Porque o cliente ideal delas está lá, não está aqui. Já o meu caso é o inverso. Eu praticamente não produzo conteúdo para o LinkedIn e produzo conteúdo diariamente para o Instagram. Entendem? Então, primeiro passo para vocês trabalharem estratégia online é essa: definir em que rede social vocês precisam focar. Se vocês não tiverem braço para produzir conteúdo para diversas redes, tá? Segundo ponto, produzir conteúdo de qualidade com estratégia e consistência. Vou repetir, produzir conteúdo de qualidade com estratégia e consistência. O que significa isso? Produzir conteúdo de qualidade é você fortalecer a sua marca como especialista. Então, você não vai sair repostando conteúdo de outras pessoas,
sem dar crédito, sem colocar na sua identidade visual. Ele precisa ser um conteúdo escrito com cuidado com a imagem, se a gente está falando de produção de conteúdo no Instagram, que você vai ter que produzir uma imagem ou um vídeo associado. Estratégia. Não é produzir conteúdo e colocar qualquer coisa no Instagram. Eu vou falar de forma aleatória. Não, você precisa ter uma estratégia. Qual é o seu objetivo? Uma estratégia, ela te ajuda a alcançar o estado desejado, sair do estado atual e alcançar o estado desejado. Ela é o passo a passo que você precisa fazer para alcançar um determinado objetivo. Então, qual é o seu objetivo para aquele momento? É atrair mais seguidores? É atrair mais clientes para sua lista de contatos? Vocês vão precisar definir esse objetivo e desenhar uma estratégia para isso. E com consistência. Gente, quem vai começar a trabalhar agora rede social vai perceber que no início a gente tem a sensação de que está falando sozinho. Vocês vão abrir uma live, não vai entrar ninguém. Vocês vão abrir caixinha de perguntas, ninguém vai responder. Vocês vão abrir uma enquete, 90 pessoas vão visualizar os seus stories, 2 vão responder, ninguém vai curtir o seu post, ninguém vai comentar. Isso vai fazer com que você pare de forma alguma. Ter consistência é seguir em frente com a sua estratégia, ajustar o que você precisa ajustar, identificando aquilo que precisa ser melhorado sempre, mas não deixar de fazer. Então, se você se propôs a fazer 3 posts por semana, fazer 3 posts por semana, faça chuva ou faça sol. Entendendo o que especificamente você quer atingir com isso. Tá? E por último, trabalhar Google Ads ou Facebook Ads. Qual é a diferença entre os dois? São os famosos anúncios. E aí, para isso, eu já vou pegar o que a Borges Orientação colocou. Quando eu fui pesquisar sobre orientação, eu fui para o Google. Em geral, quem vai para o Google buscar a solução? Eu vou voltar aqui. Eu vou voltar para o slide anterior. Quem vai, em geral, entrar no Google para buscar a solução? Esse que está aqui no topo da pirâmide, sabe que tem um problema, quer resolver e está procurando solução. Então, ele já sabe que a orientação de carreira existe, ele vai lá no Google e vai colocar assim, orientação de carreira. Outras formas dele fazer a busca: consultoria de carreira, coaching de carreira, mentoria de carreira, profissional responsável por apoiar na tomada de decisão de carreira. Ele provavelmente vai buscar de uma dessas formas no Google. Se você tem se você tem vídeo publicado no seu canal do YouTube, se você tem blog, e se você tem um site, quando você contrata o Google Ads, na busca, vocês já devem ter percebido que quando vocês buscam alguma coisa, lá em cima vem, os primeiros são anúncios. Então, você é melhor ranqueada na busca desse cliente e aí você tem maior chance de ser encontrada. Deixa eu voltar aqui para o slide anterior agora, que eu já contei para vocês essa diferença. Facebook Ads é o anúncio aqui no Instagram e no Facebook. Vocês vão sair pagando para qualquer post ser patrocinado? Não. Esse patrocínio também precisa estar alinhado com o seu objetivo nesse momento e a sua cliente perfeita, para que você estabeleça lá os critérios da sua cliente, para ele refinar o público que ele quer atingir. A minha cliente perfeita é mulher, tem entre 30 e 40 anos, mora nas regiões XYZW, trabalha com não sei o que, eu quero que você mostre esse post para esse público. E aí você vai patrocinar de acordo com a sua estratégia. Se a sua estratégia nesse momento é atrair mais clientes, mais potenciais clientes para o seu Instagram, então você tem que patrocinar um conteúdo de quê, gente? Topo de funil, meio de funil ou final de funil. Eu vou voltar a imagem
que vocês já consigam fazer a relação entre o conteúdo que eu estou ensinando aqui. Escrevam aqui nos comentários se o seu objetivo nesse momento é atrair potenciais clientes, pessoas que não te conhecem, estão te conhecendo pela primeira vez. Você vai patrocinar um post de topo de funil, meio de funil ou fundo de funil? O que vocês acham? Final de funil, o que vocês acham? Se o seu objetivo nesse momento não é converter essa pessoa em cliente, se nesse momento o seu objetivo é atrair essa pessoa para começar uma conexão com você, é um post de topo de funil. Isso aí. Tô vendo aqui os comentários, de topo de funil. Se você quer aumentar o relacionamento com essa pessoa, fazendo com que ela entre no seu grupo de WhatsApp, entre, por exemplo, no seu grupo de Telegram, ou entre na sua lista de e-mail, meio de funil. Se você quer converter essa pessoa, se você já quer vender, se o seu objetivo é venda, é fundo. Olha como é que é importante vocês conectarem os conteúdos da live de hoje, para que vocês tracem uma estratégia correta, tá? E agora vamos falar das estratégias offline. O offline é um mundo de oportunidades que muitas vezes vocês não exploram. O que eu estou chamando de offline? É prospectar clientes, buscar potenciais clientes fora da internet. Como vocês fazem isso? Primeira opção, entendendo que espaços o seu potencial cliente frequenta. Exemplo, ao meu potencial cliente, 70% dos meus potenciais clientes frequentam salão de beleza. Digamos que seja uma mulher que tem esse hábito de ir semanalmente ou quinzenalmente no salão de beleza. Então, você precisa mapear os salões de beleza. Se você atende presencialmente, óbvio, né? Na região em que você atende, ir lá falar: oi, tudo bem? Quem é gerente de salão? Aí a fulana de tal. Ela está? Eu sou psicóloga, orientadora de carreira, queria apresentar o trabalho, porque eu tenho certeza que aqui no salão talvez tenham clientes, né, que a gente possa trocar e etc. Você vai apresentar o seu trabalho, vai deixar o seu cartão, ou vai contar para a gerente o que você faz. Se você não quiser deixar o cartão físico, você vai deixar um cartão virtual com ela e vai falar: olha, inclusive eu quero te oferecer uma parceria. Clientes que vêm indicados aqui do salão ganham X% de desconto comigo. O mesmo raciocínio, gente, se aplica para a empresa. O quanto de gente dentro das organizações precisa de um profissional especializado em desenvolvimento de carreira para apoiar no desenho do plano de desenvolvimento individual e do plano de carreira, ou no desenvolvimento de líderes, se esse for o seu nicho. Então você vai fazer uma pesquisa na internet de empresas que tem esse perfil de se preocupar com os funcionários e tal, vai bater na porta da empresa. Quando eu digo bater na porta, gente, pode se ligar, pode mandar um e-mail, buscar o profissional de RH responsável por aquela empresa e propor uma parceria. Muitas empresas têm uma lista de parceiros, como restaurantes, faculdades, que oferecem desconto para os seus funcionários. Por que você não pode entrar nessa lista de parceiros? Mas para isso, vocês precisam investir tempo em prospecção. Um grande erro também que eu percebo de vocês é: vocês investem tempo estudando, tudo relacionado ao processo de OPC. Mas vocês não investem desenvolvendo competências de marketing, de vendas, para fazer com que o serviço de vocês cresça e que vocês consigam aumentar esse número de clientes. Então, ao invés de você investir 100% do seu tempo estudando e atendendo, você também vai precisar dividir o seu tempo em prospecção e venda, seja no online, seja no offline. Agora eu estou falando especificamente das estratégias offline.
Mais uma, offline. Então a gente já falou de parceria. Segunda estratégia, gente, que é boba, mas eu sei, boba porque agora eu sei dela, né, gente? Mas antes quando alguém me falou isso, eu falei, gente, por que é tão óbvio, por que eu não pensei nisso antes? Você precisa falar do seu trabalho para qualquer pessoa que encoste em você. Gente, é sério. Seu vizinho, a sua manicure, o moço que puxa conversa com você no ponto de ônibus, com a coordenadora da escola do seu filho, da sua filha. Todo mundo precisa saber o que você faz. E se você tiver a oportunidade, se a pessoa te der um pingo de confiança, você apresenta o trabalho inteiro. Como acontece, qual é o seu diferencial, a sua formação, há quanto tempo você trabalha com isso. Por quê? Com certeza essa pessoa vai falar assim, Fabi, porque isso já aconteceu comigo diversas vezes. Eu tenho um amigo que precisa muito de você. Ou, Fabi, eu não sabia que esse trabalho existia, eu preciso muito te contratar. Se vocês ficarem com vergonha de contar para as pessoas o que vocês fazem, vocês vão perder um monte de oportunidade de indicação. E acreditem, o melhor cliente é aquele que vem indicado. O melhor potencial cliente, porque é muito mais fácil a gente converter uma pessoa que já vem referendada por uma outra que ela confia, do que uma pessoa fria que viu um post seu no Instagram e nunca te viu na vida. Faz sentido, povo? Manda coração se tá fazendo sentido isso pra vocês. Oi, Thaís, que bom ver você por aqui. Faz sentido, pessoal? Manda coração pra eu saber. Então, vocês precisam contar o que vocês fazem para todo mundo. E terceira estratégia pro offline, para a gente fechar esse conjunto de estratégias. Oferecer workshops, palestras gratuitas em locais que o seu potencial cliente frequente. Se o seu potencial cliente, por exemplo, é o adolescente, porque você trabalha hoje com primeira escolha, o seu foco é esse, é ir de escola em escola apresentando o seu trabalho e oferecendo uma palestra gratuita para os adolescentes ou para os pais dos adolescentes. Eu gosto muito de fazer a palestra para os pais, porque na hora de abrir a carteira e pagar nesse público, quem paga é o responsável. Não é o adolescente que tem a decisão de compra. Então, eu gosto muito, e quando as minhas mentoradas têm esse nicho, trabalham com esse nicho de primeira escolha, eu sempre recomendo oferecer para a escola. Não só palestra para adolescentes, mas também a palestra para os pais, que são tomadores de decisão. Você vai fazer a palestra e no final vai dar tchau para todo mundo? Claro que não, você vai passar uma lista para você pegar o WhatsApp dessas pessoas, pegar o e-mail dessas pessoas, para vocês começarem a se relacionar. Lembra que eu falei que venda é relacionamento? Não adianta aquele responsável sair dali e nunca mais ouvir falar de você. Você minimamente vai ter que parar para mandar um WhatsApp para todo mundo que participou da palestra e perguntar: fulano, como você avaliou a palestra? Como o trabalho, as informações que eu passei ali te ajudaram a apoiar o seu filho a tomar uma decisão profissional consciente? E você começa a fazer relacionamento com esse responsável. Se ele não fechar com você e ele tiver gostado do seu trabalho, minimamente ele vai te indicar para um outro responsável que é amigo dele e não pôde participar da palestra no dia. Entendem? O que eu quero resumir para vocês de todas essas estratégias que eu dei agora, tanto no online quanto offline, é que vocês precisam sair dessa passividade de achar que o cliente vai brotar no WhatsApp de vocês pedindo para contratar o serviço e começar a desenhar uma estratégia e fazer ativamente, de forma intencional, o seu processo de marketing e vendas. A palavra-chave é essa. Eu vou até colocar aqui para vocês nos comentários. Intencionalidade. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Escrevi. Vocês precisam ter intencionalidade.
sem intenção, fazendo as coisas de qualquer jeito ou não fazer nada, é o pior inimigo da atração de clientes. A gente precisa ter intenção, precisa de fato, vou usar um termo super antigo, né? Tirar a bunda da cadeira e ir atrás. Vender, gente, não é chato. Vender é conectar a solução que você tem para uma pessoa que tem um problema e não sabe resolver sozinha. Eu sei que muita gente tem uma função, uma visão daquele vendedor chato, que fica empurrando coisa que a gente não precisa, que fica enchendo o saco. Se você não quer ser essa pessoa, você não precisa ser. Eu recomendo, inclusive, que você não seja. Mas se você não tiver consciência de que vender é bom para você, mas é bom também para o cliente, porque você recebe financeiramente um valor em troca da solução de um problema que está impactando a vida dessa pessoa. Muita coisa. Então, mudem esse mindset de vendas para que vocês consigam mudar também a visão que vocês têm a respeito do processo. E agora eu vou parar de compartilhar para dar uma última recomendação para vocês, super importante. O melhor cliente para a gente vender é aquele que já comprou da gente alguma vez. Se você sabe oferecer um serviço que é complementar ao que você ofereceu antes para o seu cliente, ofereça o próximo passo. Vocês vão perceber que no marketing alguns chamam de esteira de produtos ou escada de valor. E aí eu vou dar um exemplo prático aqui da orientação de carreira. Exemplo, o cliente, ele fez a orientação de carreira, definiu o próximo passo de carreira, montou o planejamento, mas agora ele precisa também revisar o currículo e o LinkedIn, para que ele consiga colocar com uma cara que atraia recrutadores que estão buscando profissionais para aquela nova carreira. Se você sabe fazer isso, é um novo serviço que você pode oferecer para o cliente que já comprou orientação de carreira. A Alessandra colocou, quero muito aprender a fazer isso. Então vocês precisam oferecer o próximo serviço da esteira de vocês. Eu também tenho um serviço, vou dar um outro exemplo, de acompanhamento de plano de carreira. Faço reuniões com esse cliente de tanto em tanto tempo para apoiá-lo na execução do plano de carreira. Então você fechou o processo, oferece o acompanhamento. Você também é psicoterapeuta. Você percebeu que aquele cliente precisa começar a psicoterapia. Terminou a orientação, oferece a psicoterapia. O melhor cliente, o cliente mais fácil de comprar, coloquem isso na cabeça, é aquele que já comprou da gente alguma vez. Então, eu recomendo fortemente que vocês tenham pelo menos um produto de entrada, que é aquele que você vai trabalhar todos os dias na sua comunicação, e um outro que é um próximo passo da esteira, que seja para o cliente, na grande maioria, que já passou por esse produto de entrada e você vai oferecer, tá? Porque aí vocês também têm recorrência de faturamento. Não ficam dependendo só dos clientes novos. Vocês conseguem vender para quem já foi cliente. Agora me contem aqui nos comentários, antes de eu fazer o fechamento da live. Foi útil até agora? Mandem coração para eu saber. Foi útil? Ajudou? Me contem. Quero ter feedback de vocês. Manda de coração, quem não quiser escrever. Ai, gente, agora que eu vi que eu acho que eu tô um pouquinho torta, né? Muito. Que bom. Que bom, pessoal. Sim, conteúdo rico. Maravilha, gente. O meu objetivo foi entregar para vocês um pedacinho
bem pequenininho, veja que eu entrego na mentoria. Para quem não sabe, eu faço mentoria de carreira para orientadores profissionais e de carreira, tá? Então, eu vou até mostrar para vocês quais são os pilares da mentoria para quem ainda não conhece. Na mentoria de carreira que eu faço exclusivamente para orientadores de carreira, eu trabalho esses 5 pilares. Ajudo você a definir o seu cliente perfeito. Quem não fez o curso de formação comigo, fez o curso de formação em outro lugar, eu ajudo a desenhar o seu próprio método de trabalho, que é super importante para vocês terem segurança. Sem método, vocês não conseguem explicar para o cliente como o trabalho funciona. Depois que essas coisas estão construídas, a gente faz o trabalho para construir a sua estratégia de marketing e vendas. E ao longo do período de mentoria, se você já estiver em atendimento e precisar de supervisão, eu também trabalho o manejo de clientes e apoio você a fazer esse manejo, tirando dúvidas sobre os atendimentos. Então a gente trabalha todos esses 5 pilares de uma forma individual. A minha mentoria, ela é individualizada de acordo com a sua necessidade. Porque tem alguns orientadores que me perguntam assim: Fabi, mas a gente vai ficar quanto tempo em cada uma das etapas, em cada um dos pilares? Depende da sua necessidade, tá? Então, é um trabalho 100% personalizado para o que você precisa, para o seu momento de carreira em OPC. Tá? E eu quis trazer esse slide para mostrar para vocês os pilares, para vocês entenderem o quão rico é a gente fazer mentoria com alguém que já passou pelo processo, que já atingiu os resultados que a gente quer atingir. Esse ano eu comecei a fazer mentoria, eu não tinha feito mentoria até o final do ano passado. Em janeiro eu comecei e eu garanto para vocês que eu não largo mais, porque o trabalho do autônomo, ele acaba sendo muito solitário. Então a gente não tem ninguém, né? Não tem um chefe. Quando a gente tá na empresa, a gente olha pra cima, tem um chefe, né? Pra ajudar a gente, pra gente pedir opinião. O nosso trabalho acaba sendo muito solitário. Então ter um mentor pra você checar se você tá indo pelo caminho certo, pra ouvir a opinião de quem tem mais experiência que você, é muito especial. Muito especial. Então quem quiser saber mais sobre o trabalho de mentoria de carreira que eu faço, para quem trabalha com OPC, me manda um direct. Eu vou falar com cada um, porque para mim é muito importante entender o momento de carreira em que você está e ir explicando exatamente como é que o processo funciona, tá? Deixa eu ver o que mais vocês escreveram aqui, que eu fui falar da mentoria, fui perdendo. Então vamos ver aqui os feedbacks, conteúdo muito rico. A Alessandra colocou, pena que cheguei no final. Ali não tem problema, eu vou deixar gravado, tá? Para vocês. E quem quiser esses slides que eu mostrei aqui, me manda um direct, fala assim, Fabi, estava na live ou assisti a live depois da gravação e eu queria que você me mandasse as imagens. Eu vou mandar para todo mundo, tá? Mas tem que me pedir no direct para eu lembrar, e porque aí eu mando por lá. A Priscila querida, gente, Priscila fez a faculdade de psicologia junto comigo, maravilhosa. Fabi, não sou de você, mas estou nessa fase da minha clínica. Priscila, você vai aproveitar bastante coisa que eu falei aqui. Você vai aproveitar tudo. Para quem é psicólogo clínico, se apresenta como psicólogo clínico, só é importante ver as recomendações do Conselho Federal e do Conselho de Psicologia da região, do Conselho Regional de Psicologia, a respeito de marketing e vendas, tá? É só o cuidado que eu peço para vocês tomarem. Eliane colocou muito bom, valeu muito a pena. A Priscila colocou, você é incrível. Muito obrigada, você que é. Morgana colocou, primeira vez aqui. Ai, Morgana, que bom. Espero que tenha sido muito útil para você. Jaque, minha querida, Jaque fez mentoria em grupo comigo, gente. Oi, saudade e personalização é o grau máximo da sofisticação. Obrigada, Jaque. Eu faço questão de fazer um trabalho personalizado porque cada um tá num momento de carreira diferente. Então, não adianta eu querer colocar todos vocês no mesmo balaio, porque não vai ser produtivo
para você mesmo. Então, eu tenho clientes meus de mentoria que estão em fase de estruturação, outros estão em fase de crescimento, outros de consolidação do próprio negócio. Então, cada um vai ter uma necessidade diferente. A Nia, gente, minha aluna, Fabi, você é maravilhosa. Obrigada, Nia. A Lê colocou também, obrigada. Carol colocou, maravilhosa, foi minha mentora e ajudou muito. Oi, Carolzinho, obrigada, muito obrigada. Gente, eu tinha falado pro meu marido que eu ia ficar meia hora fazendo live. Eu falo pra caramba, eu já tô aqui há 1 hora com vocês. Muito obrigada para quem passou a manhã desse feriadão comigo. Eu espero ter sido útil. Quem tá assistindo no gravado, me manda o feedback nos comentários. E lembrando, quem quiser essas imagens, esses slides que eu apresentei aqui, me manda o pedido no direct. E quem quiser saber mais também sobre a mentoria de carreira, me manda, tá? No direct que eu vou falando com cada um de vocês. Um beijo grande, gente. Bom feriado para vocês. Tchau, tchau.